Olá, tudo bem? Então, já sabemos que a filosofia começou há muitos anos atrás, período próprio país Grécia, certo? Grécia Antiga. Mas até hoje nós continuamos estudando a filosofia e filosofando, certo? Mas hoje nós temos novas teorias, novos filósofos que pensam os conceitos ligados à filosofia. Mas uma pergunta para vocês: filosofia de antigamente e hoje são iguais? Não, não são não. A filosofia teve 4 períodos importantes e cada um tem a sua característica, os seus conceitos. E agora vocês vão ver todos esses conceitos, certo? Período próprio da filosofia são esses 4 períodos. O primeiro, período antigo, né? Filosofia antiga, do século 7 a.C. Olhem aqui. Depois, a filosofia do período medieval, da Idade Média. Palavra medieval, que o sinal é a Idade Média, certo? Olha aqui. Século 5 até o século 15, certo? Depois temos a filosofia do século... A filosofia moderna, que é do século 15 ao século 16. Depois, temos a filosofia, palavra contemporânea. Sinal hoje. Século, olhem aqui, são 3 séculos. 18, 19 e século 20. Então, agora vamos falar sobre a filosofia antiga, do século 7 a.C. Período que começou os pensadores fazerem a prática filosófica lá no país Grécia, que começou os primeiros conceitos da filosofia. Lembram que vocês viram no vídeo da aula passada, certo? Então, agora vamos estudar um pouquinho mais sobre a filosofia grega. Lembram que os filósofos que criaram a filosofia substituíram a questão do mito pelo pensamento racional. Porque dentro da polis, o sinal é este, né? Polis, próprio da Grécia, é esse período, então, que fizeram a divisão, né, de 3 períodos da filosofia grega, que é o período pré-socrático, que é antes de Sócrates, no século 7 até o século 5 a.C., que é um momento, né, antes de Sócrates, que os filósofos observavam próprios fenômenos da natureza, o que acontecia no mundo, no universo, tinham os primeiros pensamentos racionais, explicavam as coisas do mundo. Principalmente os filósofos, destacamos o Tales de Mileto. Esse foi o principal filósofo desse período. Olhem a imagem dele. Segundo período é o socrático, que é próprio do Sócrates, século 5 até o século 4 a.C. Período o quê, né? Que a filosofia chamada clássica, porque a Sócrates fez um marco na história filosófica. Mas o Sócrates, ele não escreveu suas teorias, mas os seus seguidores, Platão e Aristóteles, anotaram, né, todos os seus ensinamentos e divulgaram ao mundo. Todos os seus pensamentos socráticos.
Período, terceiro, helenístico. Século IV até o século VI depois de Cristo. A filosofia faz, então, agora uma percepção do homem ser humano, da valorização, da procura da felicidade, dos valores. No momento da história, né, que a Grécia conhece outras culturas e acaba se misturando, então, à cultura grega e adquirindo esse conhecimento e fazendo as trocas. Certo, então? Assistiram toda a aula? Também é importante que vocês leiam o texto, certo? Para aprender as palavras. Até o próximo texto. Beijos!